Oi, oi, Psi, vamos lá para a nossa última bateria de questões de psicodiagnóstico. Questão 11, questão de uma banca desconhecida aí, mas é a tendência, né? Nem só de CESP, VUNESP e FCC vive o ser humano, né? Então vamos lá. Sobre a postura profissional diante da avaliação psicológica, analise as assertivas abaixo. A psicóloga e o psicólogo não possuem a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados na avaliação, dependendo assim das normativas vigentes do Conselho Federal. Gente, isso aqui não poderia estar mais errado, tá? A psicóloga e o psicólogo possuem sim a prerrogativa de decidir como é que eles querem fazer a sua avaliação psicológica. Se não fosse assim, haveria uma regra do CFP determinando como a gente tem que fazer tudo, e não é assim. Pode ser que eu entenda que a minha avaliação psicológica para fins de avaliação de um aluno na escola seja por meio de entrevista com os pais, entrevista com o professor, sem aplicação de testes. Já você entende que, por exemplo, aplicar as pirâmides coloridas de Pfister é super eficaz para esse contexto, percebe? Então, assim, você é livre para fazer a avaliação psicológica do jeito que você bem entender, tá? Falso item 1. Item 2. A psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão obrigatoriamente em métodos ou técnicas e instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares. E aí? A gente obrigatoriamente deve se basear em métodos e técnicas científicas ou a gente é livre para fazer o que a gente bem entender? Graças a Deus, nós somos sim obrigados a utilizar apenas instrumentos reconhecidos cientificamente, né? Caso contrário, a psicóloga e o cara do tarô seriam a mesma coisa. Nada contra o tiozinho do tarô, mas ele não passou por uma faculdade de 5 anos como você passou, né? Então, assim, temos sim obrigação de usar ferramentas, métodos e técnicas reconhecidos cientificamente, é por isso que a psicologia é uma ciência e uma profissão, tá? Então, verdadeiro, de acordo com a resolução 9 do Conselho Federal, que diz o seguinte no seu artigo 2º: na realização da avaliação, o psicólogo deve se basear sua decisão obrigatoriamente em métodos, técnicas e instrumentos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional, tá? Podendo, a depender do contexto, recorrer a fontes complementares de informação, tá? Então, essa aqui é aquela questão que explora aí fontes fundamentais e complementares de informação, né, que a gente já vai ver aqui no próximo item, a diferença entre elas, tá? Muito bem, vamos continuar então. Item 3, são consideradas fontes secundárias de informação testes psicológicos aprovados pelo Conselho para uso profissional e ou entrevistas psicológicas e anamnese. Gente, isso são fontes fundamentais de informação e não fontes complementares, né? Até o nome estaria errado, que não são secundárias, seriam complementares, né? Fontes fundamentais são o seguinte, de acordo com a resolução 9, consideram-se fontes fundamentais testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal, entrevistas psicológicas e protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos aí a partir da prática do psicólogo, né? Por que isso aqui é fonte fundamental? Isso quer dizer, gente, que fundamentalmente, prioritariamente, primeiramente, você vai utilizar essas coisas aqui, tá? Que são testes psicológicos, entrevistas e protocolos de registros, para você fundamentar a sua decisão de avaliação psicológica, tá? Complementarmente, você pode utilizar outras coisas, tá? Mas fundamentalmente você vai se embasar naquilo que é próprio da psicologia. Nada mais, como é que se chama? Nada mais condizente, né, com a realidade do que isso, tá? Muito bem. Tranquilo aqui, né? Então, não são fontes secundárias, não, são fontes fundamentais de informação, os testes psicológicos e as entrevistas psicológicas, tá? Essa parte aqui de fonte fundamental e fonte complementar da Resolução 9 de 2018 é super concursável, tá? Recomendo que você decore isso daqui porque cai muito em prova.
tá? E, por fim, será considerada falta ética a utilização de testes com parecer desfavorável ou que constem na lista de testes não avaliados pelo SATEP-SI, salvo nos casos de pesquisa e na forma da legislação vigente e de ensino com objetivo formativo e histórico. Isso aqui é verdade, está lá no parágrafo 1º desse artigo 2º, tá? Diz o seguinte: será considerada exatamente o que disse a alternativa, tá? É falta ética se o psicólogo utilizar testes com parecer desfavorável, salvo nos casos de pesquisa ou então com objetivo formativo e histórico, ou seja, as universidades, de modo geral, são liberadas para utilizar os testes com parecer desfavorável, né? Para essas finalidades aqui de formação profissional, de pesquisa, etc. Tá? Caso contrário, não pode, é falta ética. Tá? Guarde isso no seu coração. Portanto, nós temos que os itens 2 e 4 estão corretos, gabarito desta questão, letra D. Tranquilinho, né? Bons estudos, até a próxima aula.